Na análise tática de hoje eu vou explicar para vocês como jogam, qual o estilo do técnico Renato Gaúcho e como ele poderá escalar o Flamengo a partir de agora. Então, vem comigo. A gente vai começar falando no vídeo hoje sobre as marcações. Talvez seja o tema que mais envolveu questões, da torcida, perguntando como o Renato marca, se ele ia fazer essas mudanças. Bom, o Grêmio do Renato marcava num 4-4-2, principalmente em 2017, quando foi campeão da América, com perseguições dependendo do setor. Então, as marcações individuais elas acontecem dependendo do setor. Aqui a gente já viu um exemplo, já o Jeromel já vai fazer a menção à caça a um dos atacantes do São Paulo, mas a equipe ela ia se postando de acordo com o adversário, a bola ia para o lado direito, aí o Grêmio ia fazendo essa circulação, então ia acompanhando. Então é uma marcação individual. Aqui a gente já vê o Cortez subindo essa marcação para fazer o movimento de pressão. Então, quando a gente fala do Grêmio e da sua marcação, ela era assim, uma marcação individual, mas dependendo da zona, não tão longas, mas algumas perseguições que faziam aí os jogadores. Aqui a gente vai ver de novo os volantes marcando os outros volantes, aqui a gente vai ver o Kahneman agora na sequência desse lance, e também os jogadores se avisando para indicar as marcações em algum momento, para impedir o jogador livre, então os jogadores se avisavam muito, marca tal jogador, vai no outro jogador, para ter essa conversa, esse diálogo entre eles. Isso é muito importante, ainda mais quando a gente fala dessas perseguições. Então a gente vê a equipe, o Kahneman já vai fechar de novo, faz a pequena perseguição em cima do atacante. Então acontece muito nesse estilo de jogo do técnico Renato Gaúcho, a questão das marcações individuais dependendo do setor. Aqui, por exemplo, já tem o lateral subindo em cima do jogador do lado do campo, um volante acompanhando o outro. Então essas marcações elas vão acontecer, isso que o Grêmio tem que ficar de olho. O Kahneman, por exemplo, já está perseguindo ali o jogador, e aí na sequência de lance é muito curioso, porque o Michel fecha o espaço e aí o Kahneman ele vai atrás do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro depois é marcado pelo Ramiro, E aí quando o Ramiro marca o Everton Ribeiro, notem que o Everton Ribeiro toca a bola e o Ramiro vai atrás. Então as marcações elas vão seguir assim, as perseguições. O Kahneman estava lá aberto do lado esquerdo porque ele estava perseguindo outro jogador, então as marcações elas acabam sendo individuais, na zona onde estiver acontecendo, às vezes mista, mas prioritariamente individual. 4-4-2 defendendo, o ponta pegando a bola e o lateral subindo nessa marcação, então a gente já vê a primeira perseguição aí nesse modelo de jogo. Aqui a gente acompanha depois, a bola vai vir aqui para o lado direito, o Grêmio vai fazer o movimento de vir aqui para o lado direito, também faz esse movimento de basculação, que é esse movimento de acompanhar a bola, sem precisar perseguir, porque em grande parte da trajetória do Renato não eram marcações individuais fortes lá em cima. O Grêmio esperava bastante, e eu vou contar daqui a pouquinho no vídeo por que o Grêmio esperava mais o seu adversário. Não era só por causa do contra-ataque. Aqui a gente vai ver de novo a perseguição, o Ramiro vai acompanhar o lateral, acompanha um pouco mais, se preocupa com ele. Então o Grêmio, de maneira geral, ele marca dessa forma individual. Aqui, por exemplo, notem que a bola está girando, vai de um lado para o outro, aqui o volante vai perseguir e quando ele vê o jogador que vai ficar livre, ele persegue também o jogador. Então vão ter esses acompanhamentos certamente na equipe do Flamengo. O Renato já falou sobre isso, vai conversar com esse grupo de jogadores, mas a tendência é essa, uma marcação que acontece individualmente, algumas perseguições. Aqui o Jeromel ele vai acompanhar, notem que ele sai do setor também, então acontece muito dessa forma. Aí a gente teve 2018, onde o Grêmio apostou numa marcação um pouco mais forte de pressão. Aqui a gente já vai ver os encaixes contra a equipe do Fluminense. Pode ser algo a se acompanhar no Flamengo, uma marcação de pressão, um encaixe para complicar a saída de bola do adversário, ainda mais que o Flamengo está acostumado com isso. De novo, marcação por encaixe, pressão um pouco mais alta, aí dessa vez contra o Sport. E aqui a gente está vendo a fase ofensiva, vamos ver lá no meio de campo. Olhem os encaixes, estão bem definidos, o Kahneman vai aparecer agora ganhando o duelo no atacante adversário. Então os encaixes eles vão acontecendo. A gente já falou dos encaixes, ele acontece na marcação de ataque posicional do adversário ou já na marcação pressão da equipe. De novo, marcação bem definido com os encaixes, fechando todos os espaços possíveis. Então o Grêmio tentou muito isso em 2018, pode ser um estilo que o Renato ele tente colocar aí em pauta agora no Flamengo. Vamos falar dos escanteios. Talvez escanteios também seja um tema muito, muito discutido. Renato marcava individual nos escanteios defensivos, segundo ele, porque é mais fácil de encontrar quem erra e também de corrigir. Aqui de novo, a gente vai mostrar 3 lances contra 3 times para mostrar que é uma tendência, assim, é um padrão. A gente vai ver aqui, contra o Atlético Mineiro, marcações
individuais. Vai vir o cruzamento, o Grêmio sabe, né, quem está marcando quem, no máximo um jogador na primeira trave, um na pequena área, mas as marcações prioritariamente elas são individuais do Grêmio nesses escanteios defensivos. Mais um lance que a gente vai acompanhar agora contra o Atlético Goianiense. De novo, olha, vejam como são as marcações individuais, cada um pega o seu, um jogador na primeira trave, outro ali dentro da pequena área, mas marcações totalmente individuais que tem o Grêmio. Para fechar um jogo contra o Santos também, marcações individuais, né? Até ali quando vai o jogador para cima do goleiro de novo, também vai o atleta, então marcações individuais da equipe do Renato, né, no Grêmio lá em 2017, também 2018 na sua passagem pelo Tricolor. Agora a gente começa a falar do ataque e antes disso eu só quero pedir, se você está gostando do vídeo, deixar o teu like aqui pra gente se inscrever no canal, mas no ataque o time do Grêmio fazia uma saída um pouco mais sustentada, aqui a gente vai notar muito isso, né? Os laterais, na verdade, ficam mais abertos, os dois volantes ficam próximos dos dois zagueiros, uma vez que outra acontece a saída de três, mas essa saída é um pouco mais próxima, assim, os dois volantes com os dois zagueiros, não era tão trabalhado assim os dois zagueiros saírem jogando, né, na equipe. Um meia, no caso de 2017, o Luan, para jogar na entrelinha, receber a bola, seja se aproximando dos volantes ou nas costas do adversário. Então, o meia ele se movimenta muito na equipe do Renato, né, do Renato Gaúcho, aí no seu estilo de jogo ele gosta de um meia que entre na área, se movimente, esteja circulando, arme as jogadas. Aí, por exemplo, quando a bola chega no lateral, e aí sempre tentando que o lateral tenha pelo menos aí o enfrentamento de um contra um, três jogadores pelo menos dentro da área, né? O ponta do lado oposto, o meia ou o outro extremo, os dois pontas e o centroavante, né? Porque aí o meia pode ficar na entrada da área, como a gente vai ver agora que o Luan vai marcar um dos gols. Mas também, depois de 2016, o Grêmio ele tentou apostar mais num centroavante. E aí, nesse caso, o Lucas Barrios, o Jael, o 9 para auxiliar nas disputas de bola com os lançamentos longos. Então, pode ser que em algum momento o Renato no Flamengo queira usar o Pedro para ter essa bola mais longa, né? O Pedro ganhando essas disputas pelo alto. O extremo do lado oposto, como eu disse, ele se aproxima muito, ele gira, ele se aproxima para gerar a superioridade numérica. Ele é um jogo de muita mobilidade, né? Então os extremos eles não ficam parados na ponta, eles vêm para o setor central para criar essa superioridade numérica. Então acontece muito dessas movimentações aí entre os pontas do Grêmio para liberar o lateral. Nesse caso o Edilson aqui recebe mais livre, o meia e o volante de novo se movimentam, tabelam muito rápido. E aí quando o lateral chega no fundo, a dinâmica é a mesma. O lateral vai no fundo e o time sempre busca ter na área o quê? O centroavante, o meia, um extremo e o outro extremo ou o outro meia no rebote ofensivo. Então, pelo menos 3 jogadores dentro da área e um jogador no rebote. É isso que o Renato sempre tentou na equipe do Grêmio. Chegadas no seu estilo de jogo. Chegada pela lateral, jogadores muito próximos dentro da área para aproveitar as chances criadas. Aqui a gente vai ver mais detalhado também essa saída de bola em 4-2, né? Uma saída mais sustentada com zagueiros, laterais, volantes. Então eu acho que é bem legal da gente destacar isso, porque a gente vê o Flamengo hoje fazendo a saída de três, seja com o Arão baixando ou com o Felipe Luiz permanecendo. O estilo de jogo do Renato faz essa saída mais sustentada, né? Então a gente vai ver os laterais subindo, progredindo de acordo com a equipe e não o zagueiro baixa e aí já o volante baixa e os laterais já sobem. Um quadrado no meio, né, com os dois zagueiros e os dois volantes, né, se aproximando muito para ter sempre uma opção de passe. Jogadores na entrelinha para receber essa bola, né. Aqui nessa sequência de lance a gente vai ter algo muito comum, né, o volante estando próximo da jogada, seja na lateral, seja no meio. Aí 2 jogadores na entrelinha, um extremo, um meia, e aí o extremo lá do lado oposto pronto para fazer o movimento de facão e o centroavante no limite também, pronto para receber esse cruzamento. Então o Grêmio ele tinha uma dinâmica bem considerável de volante participar do jogo, o meia, os pontas e o lateral. Como o Grêmio acumula muito jogador por dentro, o lateral vai ter espaço por fora. Então o Flamengo pode vir a criar sim, também. Pode ser uma possibilidade aí do que o Renato vai querer aí na equipe do Flamengo. E nessa câmera aberta do jogo contra o Atlético Paranaense, é muito legal de ver essa saída em 4-2, porque aqui a gente já vê, né? Lateral, os 2 zagueiros e outro lateral, mais 2 volantes, todos muito próximos para criar essas linhas de passe. Mas aqui a gente vai ver também algo muito legal, que é o movimento do Luan, né? No caso o camisa 10 que circula muito. Vai receber a bola,
vai tabelar com o volante, sempre tinha um volante muito próximo para tabelar, nesse caso o Arthur, nessa partida, se movimenta, vai para entrelinha, tenta atacar o espaço, né, de uma certa forma ele tenta criar de todos os jeitos aí essas jogadas ofensivas aí, o Grêmio, né, de uma forma ou outra com o meia se movimentando, e aí também o extremo atacando muito espaço, quando o volante recebe, ó, vejam que aqui a gente tem volante e o meia, os extremos, o lateral também, mas o extremo sempre atacando o espaço para receber essa bola longa nas costas da defesa adversária. Então pode ser que o Renato Gaúcho tente fazer muito isso, né, logo nessa sequência aí com o Flamengo. E por fim, eu falei que o Grêmio defendia em 2017 muito em zonas mais baixas, médias, porque gostava do contra-ataque. É exatamente, gostava do contra-ataque, aproveitava muito porque no lado direito o Ramiro ele dava sustentação, né? No lado esquerdo era o Pedro Rocha atacando espaço, foi o Fernandinho, foi o Everton Cebolinha, usando a velocidade para contra-atacar, porque a dupla de zaga era muito forte, né? Com Jeromel e Kahneman ganhando 80% das disputas contra o adversário. Então vinha no contra-ataque, acelerava o quanto antes, mas mesmo assim sempre queria ter 3 jogadores dentro da área. Um com a bola, duas opções de passe para finalizar a jogada. Aqui também forçando o erro e aí o movimento dos pontas já atraindo a marcação e o Luan muito importante nesse sentido criativo, né, da jogada. E o melhor exemplo talvez seja essa bola, recuperação aí do Jeromel ganhando pelo alto, uma das forças do Jeromel, né, além de ter sido naquele momento um dos melhores zagueiros do país. Retomada de bola, a equipe já começa a transição para aproveitar os espaços criados pelo adversário. Nesse caso, olha só, o Ramiro, ele é o ponta direita, ele está aqui próximo do volante, né, se aproximando, gerando superioridade, né, aí vai tabelar com o lateral rapidamente, né, toques rápidos de novo, ele tocou e já apareceu, e aí já criou um 4 contra 3, saída em velocidade, e aqui a importância do Luan, que estava numa fase muito boa, né, com o tempo, com o espaço, e criando esses passes em profundidade para os jogadores aí mais de frente, e aí marcarem o gol. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, porque isso é muito importante pra gente. E sobre o Renato agora no Flamengo, vou utilizar uma frase que ele até disse na coletiva de imprensa, onde ele vai conversar com os jogadores para adotar o que eles podem preferir, se eles vão ter alguma dificuldade ou não nas mudanças que ele pretende adotar. Isso me leva a crer que o time vai ser muito parecido, pelo menos na escalação e nas peças, com o que a gente viu com o Jorge Jesus. Creio no William Arão voltando a ser volante, Thiago Maia tentando fazer essa função do Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol como dupla de ataque, apesar de alguns momentos ele gostar de utilizar esse centroavante. Então o time me parece que em nomes vai ser muito parecido com o que a gente viu com o Jorge Jesus. Porque o Renato, ele sabe que ele vai chegar num grupo que é vencedor, é um grupo que ele precisará conversar muito para conseguir ganhar esse grupo também antes de colocar todas as suas ideias. Pode ser que ele já mude alguma coisa das marcações, principalmente nos escanteios, por exemplo, nas marcações de bola parada, mas o time me parece que vai ser, pelo menos em nomes, muito parecido com o que a gente viu com o Jorge Jesus. É claro que os jogadores já saíram aí tendo essas mudanças, tá certo? Grande abraço a todos.